Mais um episódio, mais uma semana de Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Publicidade. Sabe o que eu tava pensando no último episódio? Foi o primeiro que eu não fiz nenhum link à publicidade. Foi realmente um assunto polêmico e 100% humanizado, porque eu não liguei. Foi a primeira vez que eu não pensei em publicidade. Acho que na vida, viu, gente? Olá, como vocês estão, meus muito? Eu não costumo dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu nunca sei quando vocês vão ouvir. Eu lanço na quinta-feira às 18, então caberia um boa tarde. Mas existe um lugar no mundo, que eu não sei onde agora, que dá um bom dia o tempo todo. Cara, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que assim, enquanto não escurecer, é dia. Faz todo sentido dar bom dia. Geralmente eu dou até o meio-dia. Enfim, aleatoriedades do mundo Prialbe. É, gente, eu penso umas coisas meio aleatórias. Eu ia falar de vez em quando, mas é sempre. Como vocês estão? Gostaram do último episódio? Foi muita polêmica pro episódio só. Causei muito auê. A intenção era 100% essa. A intenção era trazer discussão pra mesa. E aprendemos com o último episódio que discussão é muito bom. E se você não sabe do que eu estou falando, já sabe, né? Terminou esse, já vai pro outro, porque é muito importante. Faz muito sentido. De verdade. Faz mesmo. E eu tô falando sério, aquelas. Hoje vamos falar de marketing digital. O que que se compõe? O que que é isso? Ah, marketing digital é só redes sociais? É criar site? O que que é isso? É claro que dentro da minha consultoria eu poderia até falar assim, ah, coisas que eu ofereço. Tá incluso dentro da consultoria de marketing digital. Só que assim, tudo depende do que você pode comportar. Tanto em relação, porque, gente, acreditem, eu já falei aqui diversas vezes sobre criação de conteúdo, né? Então, você que é empreendedor e faz tudo sozinho por conta, veja o que você consegue dar conta, etc. Aí você pensa, pô, vou contratar alguém e isso vai suprir minha necessidade. Aí que você se engana. Porque às vezes você não tem tempo no seu dia a dia nem de aprovar o que a pessoa mandou. Então, às vezes você me contratou, eu fiz uma apresentação facinho para você ver imagem e texto e aprovar de uma vez ou pedir qualquer tipo de alteração, e você simplesmente não tem tempo de ver. Então, tudo vai depender do que você comporta nesse sentido. Então, por isso que gerente de marketing é tão importante, mas por isso que eu também englobo essa função. Eu tenho um cliente que, tipo assim, eu não peço mais aprovação, eu só vou subindo. Se tiver alguma divergência no meio do caminho, a gente vai conversando, a gente vai alinhando. Até porque as plataformas do tio Mark, Facebook, Instagram, ele não gosta muito de quem ficar editando post. Dá uma ideia de fraude. De tipo, lancei um golpe, posso ser pego, deixa eu editar aqui pra dar uma camuflada. Então ele não gosta muito. Mas, às vezes a gente já pega o tom de voz do cliente, a gente já vai pegar, porque se for parar pra pegar aprovação sempre, nem sobe post, dependendo do nicho. Então, assim, é bem importante você também ter essa capacidade de ter noção da sua realidade do dia a dia. Além também de budget, né? Investimento. Quanto você vai investir. Porque dependendo do quanto você investe, eu posso incluir plataformas pagas que auxiliam muito no dia a dia. E por que que eu estou falando disso, de investimento em marketing digital? Porque hoje o nosso tema é esse. E coisas que eu vou falar hoje sobre o marketing digital que vamos dizer que é o principal. Assim, além do básico, além do. Você tem que ter um site. Ó, gente, coisas básicas que é assim. Eu nem vou ficar repetindo o que é básico. É assim, é o beabá do digital. É você ter mídias sociais. No mínimo, já falamos sobre isso no episódio, Facebook e Instagram. E você ter um site. Ai, Priscila, mas eu não tenho condições de pagar um domínio, eu não tenho condições ainda de. Sobe o que você tiver condições. Tem muitas formas gratuitas, muitas formas de você subir. O link não vai ser um dos melhores se você não puder pagar um domínio legal, mas não vai deixar de ser muito útil, não vai deixar de ser muito profissional.
Lembra que hoje em dia a gente tá tendo tanto golpe na internet, tanto golpe de tantas coisas, que às vezes, principalmente de empresas menores, é difícil a gente acreditar que aquela oferta é real. E de novo, às vezes não é sobre preço, às vezes é sobre qualidade, às vezes é sobre comodidade. Então, por exemplo, não é que eu achei a lojinha interessante daqui, que bateu no Google, que é do meu lado, é porque ela é barata. Pode ser porque eu tenho um compromisso esse final de semana, minha agenda essa semana tá completamente cheia, não vou conseguir, tipo, sair de casa pra resolver e tal, e ela super me atende. Porque às vezes é aquele velho lance que eu já comentei aqui também com vocês sobre o Brás. Brás tem blusinha de R$ 5? Tem. Mas será que às vezes sempre compensa quando você tiver que renovar o seu guarda-roupa e tal? Será que sempre compensa ir pra lá? Porque às vezes é o estresse do transporte pra ir, é o estresse de ir lá, porque é muita gente, é a muvuca do lugar também, porque existem vários lugares que vendem coisas iguais. E aí só muda o preço. Mas às vezes você compensa você comprar na loja que é mais cara, porque é menos estressante. Então, às vezes, paga o estresse do consumidor. Então, pensa nisso. Você que é pequeno negócio ou médio, de médio porte, que você trabalha em bairro, pensa nisso. Você tem que suprir essa necessidade. O seu produto tem que valer a pena para a pessoa pensar assim: eu sei que eu encontraria mais barato se eu fosse na 25, se eu fosse no Brás, mas eu quero comprar com essa pessoa porque eu sei da qualidade, ela já fez um filtro de qualidade e vai compensar a passagem, vai compensar o transporte, vai compensar o dia de estresse do local. Então, tudo isso faz diferença. Então, caminho das pedras. Já falamos sobre o que que você tem que ter para começar. Então, assim, o que eu vou falar hoje, no episódio de hoje, são coisas para complementar e agilizar suas vendas. Porque sim, o marketing digital e todas as suas estratégias do digital, eles aceleram as vendas. Porque pensa comigo, as vendas acontecem naturalmente, ainda mais dependendo do produto que você oferece. Então a ideia aqui é justamente essa, é você pensar em como você vai acelerar. E aí por isso que no marketing digital a gente atribui metas, a gente atribui objetivos, KPIs para ser atingidos nas metas, nos objetivos. Por isso que é tão importante. Então vamos lá. Digamos que ele se divide em algumas etapas. E elas são automação de marketing, e-mail marketing, landing page e redes sociais. Eles são os que compõem todo o marketing digital. Porque ele pega o 360 de tudo que você pode fazer no digital. Então, vai pensar no lançamento, vai pensar numa promoção, vai pensar num zerar estoque, enfim, qualquer coisa do gênero. Aí você vai pensar nesse 360. Pausa para um comentário. Gente, sabe o que me dá raiva? Porque, poxa, as pessoas que são do calor não gostam quando eu reclamo do calor, né? Mas sabe o que me dá raiva? É que assim, são só 2 meses em São Paulo que fica frio de verdade, que é agora. E tá um sol escaldante, que não dá pra ficar debaixo dele. Pelo menos eu que não sou muito fã, não consigo. Que tá muito quente mesmo. Aí você pega um calor, quantos dias fica muito frio numa faixa de calor, sendo que o ano fica basicamente 10 meses calor. Isso me dá um ranço, porque eu gosto muito de frio. Aí quando chega a minha época preferida do ano, bate esse calor de 28 graus, porque é essa a máxima de hoje em São Paulo. Rancinho. Mas enfim, eu tô falando isso porque me deu sede, e aí quando me dá sede eu lembro do porquê e é o calor. Infelizmente no frio a gente bebe menos água. Voltando, então vamos lá. Automação de marketing. Na automação, a gente está falando de duas coisas possíveis que a gente pode fazer nesse mercado. A primeira coisa é você automatizar funções básicas, porque algumas vezes a gente acaba se tornando, as vendas acabam não acontecendo no nosso negócio por conta de pequenos gargalos do dia a dia. E esses gargalos do dia a dia são coisas básicas. É um oi que o cliente dá no message e você demora para responder. É um direct enviado perguntando o valor ou endereço, ou qualquer informação de detalhe da peça, do produto, do serviço que você oferece,
e demora muito para responder. Eu já falei disso aqui algumas vezes, mas foi feita uma pesquisa e o tempo de resposta, em média, que os brasileiros esperam ser atendido é de 4 segundos. Eu sei que falando profissionalmente, isso é muito fora da realidade. Quem consegue parar o que estiver fazendo, porque recebeu uma notificação e ir lá conseguir fazer. Às vezes, às vezes assim, como é que eu posso falar? Sem querer ou no automático, a gente já ignora a notificação porque o nosso cérebro já entende que não dá para responder instantaneamente. Então, raras vezes a gente consegue, mesmo com o celular na mão, mesmo com a ferramenta aberta na nossa frente no computador. Às vezes é difícil, a gente ignora porque existe uma quebra de raciocínio que é muito é muito grave quando a gente quebra esse raciocínio, quando a gente está pensando em alguma coisa. Então, geralmente, quando a gente está fazendo algo muito importante, a gente não interrompe. E é isso que faz a gente esquecer, porque aquela notificação que apareceu quando você não podia, tá vendo, acabou passando despercebido. Então aí você vai ver, às vezes, é alguns minutos depois com sorte, né, porque às vezes pode ser até algumas horas depois. Eu não gosto de deixar mensagem no WhatsApp esperando. Pode ser telemarketing, pode ser, de propaganda ou automático de loja, eu não gosto de deixar notificação lá. Mas mesmo assim tem vezes que eu deixo algumas horas. Dependendo da demanda que eu tiver no dia. Então, pensando nisso, a automação de marketing veio aí. Então, hoje existem vários bots que você pode colocar de chatbot, por exemplo, onde coisas básicas podem ser respondidas. Então, se a pessoa perguntar endereço, dá para deixar lá automatizado e o robozinho vai responder qual é o endereço. Se a pessoa perguntar se tem disponível alguma cor e você colocar lá o seu estoque no sistema, ele já vai responder de qual cor, quais tamanhos, etc. E sempre, gente, sempre, isso é muito importante. Sempre que você usar um chatbot ou um robô para absolutamente qualquer coisa, sempre coloca uma última opção de qualquer opção que você der de variável para o robozinho lá atender o seu cliente de um atendimento humanizado, de verdade. Porque acontece muito da pessoa, às vezes, precisar muito de um atendimento e ela sabe que só vai resolver se for com alguém. Tem gente que é muito apegada a isso também. Assim como ainda tem muita gente que só recebe em dinheiro quando vai trabalhar e etc., tem muita gente que só vai querer falar com atendimento, mesmo que seja uma pergunta que seja facilmente respondida pelo robô. E assim, não estresse seu cliente. Ele tem que ser a pessoa que tem que ser mais bem tratada da história da sua marca. Então, na dúvida não, em todas as opções de variáveis que você colocar, sempre deixa lá uma opçãozinha falar com o atendente. E aí você pode colocar uma média aí de retorno de 5 minutos, de 10 minutos. O importante é deixar uma pessoa sempre responsável só por isso, independente do tamanho da sua empresa. É muito importante. Se tiver a oportunidade de contratar um estagiário para isso que seja, para ele focar 100% no atendimento, que é muito importante. Então, na automação tem essa versão, né, de você colocar para automação nesse sentido, mas também tem umas que se atrelam em outras coisas. Por exemplo, ação do site. Para quando uma pessoa se cadastrar lá para receber um contato seu, que ela receba uma resposta imediata sua. E que seja mais humanizada também possível, não só um obrigada por entrar em contato. Ficamos felizes que você tenha se interessado pelo nosso conteúdo. Uma coisa mais uma coisa mais natural, uma coisa menos mecanizada, né, já tá tudo a gente às vezes tem até dificuldade de identificar quando é um robô e quando é uma pessoa falando com a gente, então quanto mais humanizado, melhor. Então na automação de marketing a gente trabalha muito isso, coisas que podem facilitar o nosso dia a dia, porque a ideia da inteligência artificial é essa, é nos auxiliar. Lembrando que a automação de marketing já existe há muitos anos, antes mesmo da inteligência artificial, viu. Esse lance de resposta automática, esse lance de já existe há muito tempo. Eu diria que a gente melhorou nos últimos tempos por conta da inteligência artificial, porque graças a ela a gente consegue fazer coisas muito mais personalizadas e mais bonitas. Porque elas ajeitam com melhor, assim. Tipo, por exemplo, fazer recorte de cabelo no Photoshop era minha tortura antigamente. E agora tem uma função de inteligência artificial que tira e recorta bonitinho. Às vezes tira uma tatuagem de uma modelo, tira e fica só um buraquinho lá na perna.
mas na maioria das vezes ajuda muito. Então, a automação de marketing, ela já existe há muito tempo nisso. São as etapas que você vai colocar. Depois que a pessoa clicar, o que que vai aparecer? E isso é em tudo, em site, em landing page, que é uma única página, eh, em e-mail marketing, numa compra. A pessoa comprou, já manda uma automação. Sabe como é muito utilizada para você ter uma noção de que você recebe muito e às vezes você nem faz ideia? Empresas grandes que mandam, como a Netshoes, como a da Fit. A da Fit tá mandando pouco agora, mas a Netshoes manda muito. Deixa eu ver o que mais. A Salve. E tem algumas outras marcas muito boas, mas enfim, geralmente são essas grandonas. Em aniversário, que manda o seu cupom de desconto de aniversário. Ou Natal, porque Natal é Natal pra todo mundo. Aniversário, aniversário é pra todo mundo. Então, até Ano Novo Chinês. Ano novo só lá na China? Mas a informação de ser um ano novo chinês, especificamente chinês, é para todo mundo. Todo mundo que receber aquela informação, eu não vou dizer que vai ser útil, porque eu não, cada um tem sua individualidade, a sua personalidade vai interferir muito nesse sentido. Mas aquela informação é única para geral. Se alguém for na Liberdade durante o Ano Novo Chinês, todo mundo vai saber que ali está sendo comemorado o Ano Novo Chinês. Por mais que seja Japão Liberdade, né? Mas lá é comemorado e é contemplada essa cultura, etc. E vai ser para todo mundo. Então é só para vocês terem uma ideia de coisas que vocês podem explorar. Então, datas comemorativas, datas personalizadas e exclusivas. E aí tem plataformas que você consegue fazer esse disparo. Priscila, mas como é que eu vou saber a data de aniversário da pessoa? Então, muitas empresas pedem no formulário. É claro que uma época já foi inconveniente, porque as pessoas não gostavam de falar o ano que nasceu. E tem como você só pedir a data, o dia e o mês. Ou você pede o ano e coloca lá na informação que é só para ter certeza que a pessoa tem 18 anos, dependendo do que você vende, se for necessário. E aí você coloca que não vai ser divulgada a sua idade ou algo do gênero. Até porque o ideal é você não colocar em torno de idade, porque idade é uma coisa muito pessoal. Vai ter pessoas que não ligam de falar sobre idade e vai ter pessoas que odeiam. Então, assim, cuidado com o negócio de idade. Não mexam com isso. Cuidado não precisa citar. Pra quê, gente? Não tem necessidade. Falem sobre aniversário, dê presente, dê desconto, dê cupom, dê brinde, qualquer coisa. É muito legal. Então, automação de marketing é isso. Eu amo trabalhar com automação de marketing, porque a gente trabalha com fluxograma. E eu sou a louca do fluxograma. Acho que do curso que eu fiz de programação, a saudade maior que eu tenho é do fluxograma, que eu criava vários, que era muito legal para programar. Dava um trabalho do caramba, mas era muito bom. Mas o de programação é um pouco mais chato também, porque você tem que criar um sistema próprio de fluxograma e é um pouco chatinho. Pausa para a água, já se hidrataram hoje? Agora vamos falar sobre e-mail marketing. O e-mail marketing, ele não é necessariamente, por mais que leve esse nome, né, e a gente também chama abreviado de MKT, ele não vai necessariamente só divulgar marketing, até porque depende muito do que você trabalha. Por exemplo, se eu disparasse e-mail marketing na minha consultoria de marketing digital, eu facilmente poderia fazer igualmente eu faço nas minhas mídias sociais. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um blog. No blog, a ideia do blog é você falar sobre assuntos mais complexos, onde você não tem restrição à quantidade de textos. E você pode colocar imagem no meio deles, vídeos de referência, etc. E aí, na rede social, eu já tenho uma limitação maior de texto, até porque as pessoas que estão lá não vão querer ler. Então, eu coloco um resuminho, um tema, pincelo ali o tema que eu falei, por que que eu escolhi ele. Assim como eu faço já hoje. E direcionam, se você se interessou por esse tema, eu indico que você vai lá no blog, dá uma olhada e tal. O que que eu faria com e-mail marketing, por exemplo? Lá seria o meio termo, porque eu não posso, no blog eu posso falar à vontade, assim como aqui no podcast, eu não tenho limite para falar, porque pro YouTube, quanto mais horas eu falar, melhor para ele, quanto mais tempo eu falar, é o intuito dele, de vídeos mais longos e tá tudo bem.
Se as pessoas vão assistir ou não, aí vai muito de cada um, porque tem gente que gosta muito de vídeo. Eu confesso que eu, Priscila, não sou muito consumidora de vídeo. Não por ser longo ou ser curto. O vídeo em si não é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito. Eu acompanho por conta do trabalho, eu preciso. Eu ia falar é legal, mas eu preciso saber que trend tá em alta, é, quem tá fazendo o quê, quem foi o famoso que viralizou na última hora? Será que compensa eu indicar esse famoso para o meu cliente, para trabalhar com o meu cliente? Enfim, é sempre bom eu saber do que tá rolando por conta disso. Mas eu não sou muito de consumir, mas tem gente que ama consumir YouTube, que em qualquer hora vaga do dia liga a TV e coloca no YouTube para assistir vídeos o dia inteiro. Eu tenho conteúdos muito específicos que pessoalmente eu gosto de consumir. Porque profissionalmente falando, eu tenho que consumir um pouco de tudo. Mas pessoalmente tem alguns podcasts que eu gosto de ver vídeo, não só de ouvir, mas eu gosto de ver também. Então, e inclusive, por isso que eu criei esse podcast nesse formato, eu podia muito bem não estar gravando, só estar gravando minha voz. Mas eu acho interessante, porque às vezes você não vai fazer diferença você olhar ou não, mas às vezes vai. Às vezes o assunto é tão interessante que você vai querer assistir e vai querer ter um contato visual com a pessoa que tá gravando. Então faz uma diferença. E isso foi um dos motivos, inclusive, para mim ter criado esse podcast nesse formato que eu trabalho. É claro que eu queria fazer muitas melhorias nele, mas hoje não cabe esse investimento, por enquanto. Quem sabe, né, no futuro. Mas o ponto é esse, o e-mail marketing, ele é meio que o meio termo, porque ele vai mais texto que a rede social, mas não tanto quanto um blog, porque completo tá lá. Então, não necessariamente você só vai divulgar promoção, desconto, cupom de aniversário, datas comemorativas, você também pode dar informativo. Tanto de funcionamento de loja, por exemplo, banco faz muito. Quando tem feriado, ele fala: Ó, nosso atendimento vai ser de tal horário a tal horário, então se antecipe para fazer tal coisa. Tal funcionalidade do banco não vai funcionar porque é feriado e não vai ter ninguém para dar suporte, então tome cuidado. Quando tem muito golpe crescendo também, eles já avisam lá como que ações a gente precisa tomar se cair, como prevenir para não cair. Então, ele não necessariamente é só para divulgação de venda, com objetivo de venda. Aliás, o ideal é que não seja só para venda. Então, eu, Priscila, poderia divulgar, por exemplo, como se fosse uma newsletter informativa, com informações úteis para o seu dia a dia. Então, falar um pouco sobre economia, falar um pouco sobre política, tipo, tal coisa aconteceu de mudança, vai aumentar a gasolina, e no que isso impacta, se você for Uber, vai impactar. Se você vende o seu produto e você mesmo entrega e é dentro de um carro, vai impactar diretamente, talvez até no preço final do seu produto. Então, existem coisas informativas que seriam muito úteis para quem me seguiria para ter de informação. Então, e-mail marketing não necessariamente é assim, mas é bem importante você criar várias automações de marketing para o seu negócio, justamente por isso. Uma só para aniversário, por exemplo. E tem como você automatizar dependendo da ferramenta que você usar. Eu gosto muito do RD Station, porque ele é completo, com ele você consegue fazer landing page, criar e-mail marketing personalizado sem precisar de designer, automação de marketing também, criar formulários, você consegue criar só o formulário ou só ou formulário na landing page. Outra coisa também que é legal lá é que agora tem a ferramenta do WhatsApp. Só que desde que incluíram o WhatsApp, que já faz uns 2, 3 anos, eu não tive a oportunidade de ver como funciona. Porque nenhum cliente meu trabalha com RD Station, infelizmente. Gostaria muito, inclusive. Mas ele tem essa função. Então é muito legal, porque você consegue centralizar até o próprio atendimento todo ali, inclusive. No RD também tem a ferramenta de CRM, que inclusive eu uso no meu site, no meu negócio, mas eu vou separar um vídeo só para falar de CRM, porque ele é muito complexo. Até eu me confundo às vezes com a funcionalidade dele, mas ele é muito útil para o negócio. Então, eu vou separar um vídeo só para falar dele. Mas é isso. Então, e-mail marketing é muito informativo, não precisa ser só de um jeito, mas é bom você criar várias automações para fazer diversos disparos. Então, um disparo automático para quem acabou de se inscrever no seu site ou na sua landing page.
um disparo automático para aniversariantes do mês. Pode ser do mês e pode ser só do dia. Geralmente é do mês que as marcas fazem. E dá uma data limite para ser utilizada. Isso é muito legal também para você fazer em meses que você não vende muito. Então, ao invés de você fazer só de aniversário, você também pode fazer um mês de promo. Quando você sabe que é um mês que, tipo, é muito difícil, encalha estoque, dá para você fazer algo do gênero também. Bom, mas é isso. Façam sempre muitas automações, porque sempre tem diversas situações e cenários que é importante você pensar. Ai, Priscila, e como saber esses cenários? Numa dica de planejamento, eu dei como iniciar esse planejamento em um dos episódios, então confira que é muito importante. Mas uma dica muito legal e útil é você já no início do ano pegar um calendário de datas comemorativas e já faz um filtro. O que que você quer trabalhar, o que que você não quer trabalhar, para você ver o que dá para desenrolar ou não no seu negócio. Além de page, que eu já falei aqui em um episódio, que é um site de uma única página. É aquele site que, se você rolar, você vai ver ele inteiro. É a landing page. Ela é uma única página. Ah, Priscila, mas tem umas. Por exemplo, o meu site hoje é uma landing page. Ai, mas tem umas opçõezinhas em cima, que é tipo um menuzinho que vai para serviço, vai para contato. Ele só vai encurtar, porque às vezes a landing page pode ser muito longa. Não existe um padrão para landing page. Ela pode ser curta, ela pode nem ter rolagem, de tão curta que ela é, que ela só cabe ali aquela informação ou aquele banner informativo e só. Ou ela pode ser muito extensa. Então, às vezes, eles colocam para você só ir direto ao ponto da página que você tem interesse, mas não necessariamente você vai para outra página. Então, a landing page, ela é muito leve, ela é muito boa para você falar sobre promoção, ela é muito boa para você captar cliente. Inclusive, a gente usa muito LP para captar lead. E o que que é lead? Lead é um possível cliente. É um usuário que tem interesse em consumir você. Ele só não tem certeza ainda. Ele tá no meio do funil. Lembra que a gente falou sobre topo, meio e fundo de funil? E o fundo é venda? Então, lead, ele é um potencial cliente. Então, ele tá no meio do funil. Na jornada do consumidor, ele já ouviu falar de você e se identificou com a dor que você sana. Mas ele ainda não tem certeza se você é o cara, se você merece o dinheiro dele, se você é digno do dinheiro dele. Então é legal a landing page para isso, para você mostrar conteúdo. Então, gente, tem uma coisa, viu? Geralmente lead não se cadastra por nada. Se ele se cadastrar em troca de nada, cara, ele tá muito na sua. Fazer que nem o Greg com o Chris. Nossa, ele tá tão na sua. E é verdade. Porque geralmente as pessoas só respondem pesquisas, só se cadastram em formulários quando vai ganhar algo em troca. Então, quando vai ganhar cupom de desconto, eu sempre tô me cadastrando em loja nova, justamente por conta dessa oferta. Ah, se cadastre agora e ganhe 10% de desconto na primeira compra. Aí eu me cadastro na hora. Então, as pessoas gostam de se cadastrar em troca de algo. Brasileiro, né? Gosta de tirar vantagem de tudo. Então, ofereça desconto, ofereça um e-book informativo, educacional, ofereça um fluxograma que vai auxiliar no dia a dia da pessoa. Existem muitas formas de você oferecer um material rico. Que depende muito. Por exemplo, no meu mercado, eu posso, por exemplo, oferecer uma consultoria gratuita. Uma conversa comigo onde eu dou dicas sobre o seu negócio sem custo. É uma coisa que eu posso oferecer que não teria tanto custo para mim. Assim, teria o custo da minha habilidade, né? Do meu conhecimento e tal. Mas seria interessante, a pessoa poderia se interessar em receber dicas diretas para o seu negócio. Porque quem me acompanha vê que eu sempre dou exemplos às vezes, mas é muito esporádico, né? Nada específico, né? Não é nada muito voltado para um negócio específico. Inclusive, tem muitas pessoas que trabalham no mesmo nicho que oferecem justamente esse tipo de troca, onde você fala o seu negócio e eu te dou uma solução direta. Tem uma influenciadora grandona, Isabela alguma coisa, que ela é muito jovem e tal, e ela faz isso. Ela pede para você colocar lá qual é o seu negócio e ela te dá toda a solução de estratégia especificamente para o seu negócio.
Então, é um tipo de oferta que você pode fazer que também funciona bastante. E as redes sociais? Geralmente, você tem que pensar num combo. Quando você pensa num lançamento, por exemplo, você precisa pensar em, por exemplo, eh, redes sociais. Você vai fazer só um post ou dois. É legal fazer alguns lembretes no feed. Mas você tem que pensar em coisas diferentes, porque você vai colocar exatamente a mesma peça duas, três, quatro vezes no feed? Não, né? Não vai ficar legal. Você pode criar um padrão de layout, mas fazer trocas, ou de cor, ou de modelo que tiver, ou não sei, de alguma coisa. A moldura deixar fixa, porque é legal você trazer lembrança de identidade da sua marca ou da sua promoção através do layout. Mas não vai ser legal se você fizer tudo exatamente idêntico. A pessoa vai ter a sensação, a pessoa não vai nem curtir, porque ela falou, ué, eu já curti esse post antes. Então é legal você pensar nisso. Aí, em sequência, você pensa nos stories. Tem os shorts no YouTube, que tem que ser até 30 segundos, se eu não me engano. Aí tem o Reels, você pode até fazer no formato que dê para ser Reels e TikTok. Mas para o Facebook, por exemplo, acho que é legal você ter um outro formato. Então são coisas que é legal você pensar. Um combo lançamento, ele vai incluir rede social, ele vai incluir landing page, ele vai incluir e-mail marketing e ele vai incluir, se você tiver site, um banner lá para direcionar para LP. Aí dentro da LP, o que que vai ter? Vai ter os informativos, os textos, as informações que precisa daquilo, e também vai ter o formulário de preenchimento. Vocês já viram que essas empresas grandes, quando faz qualquer coisa de promoção, tem um site específico para essa promoção? É uma landing page, que é um site específico para aquilo. Às vezes eles compram até um domínio quando a empresa é muito grande por conta de segurança e tudo do usuário. Mas é para isso que existe. E aí eles fazem esse formato. E aí o e-mail marketing também é legal você, dependendo de quanto tempo for durar a promoção ou do quanto você está se antecipando, por exemplo, pode ser coisa para o Dia dos Namorados. Mas se você já está fazendo essa promo, assim que passou o Dia das Mães, por exemplo, é quase 2 meses de divulgação. Então você tem que pensar em disparar mais de um, porque a pessoa pode não ter o dinheiro para comprar naquele momento, mas no segundo momento sim. É legal você também pensar em disparos diferentes, porque tem gente que recebe vale no meio do mês, tem gente que recebe só no final do mês e tem gente que recebe no início do mês. Então, se você divulgar no início do mês, pode ser que uma galera compre e outra não, porque simplesmente por não ter dinheiro. Por mais que se compre no cartão de crédito. Porque a mentalidade do brasileiro é: se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. Mas quando entra o salário, aí ele já tem um dinheiro, sendo que aquele dinheiro já tem todo um compromisso de arcar com dívidas, mas ele pensa assim. Então acompanha o raciocínio dele, faz um disparo 3 vezes ao mês, por exemplo. E aí você vai fazer exatamente o mesmo disparo? Não. Você tem que falar com um tom de voz diferente. Por exemplo, no primeiro, é um tom de voz de nunca te vi na vida. Então, apresente a promoção como se você estivesse apresentando uma pessoa. Oi, esse aqui é a promoção de Dia dos Namorados. E o que que a pessoa precisa saber para se interessar? E aí você apresenta. Num segundo e-mail, você aborda mais sobre as vantagens, você aborda mais sobre os atrativos. Você não precisa mais falar sobre detalhes da promoção, porque já foi dito lá atrás. Então vai ser meio que só um lembretezinho. E o terceiro, e o quarto, e o quinto que você for mandar nessa mesma pegada. A não ser que você faça muitos disparos ao ano, aí eu faria aquele de apresentação depois. Mas eu sempre colocaria para quem está iniciando, para quem está começando, para quem está se apresentando para o seu negócio agora, para quem está chegando agora no seu site. Esses mais extensos é sempre assim, é o primeiro de tudo. O primeiro para divulgar promoção, o primeiro para divulgar o site, o primeiro para divulgar qualquer coisa. Porque senão fica a história da carochinha, ninguém gosta de ficar falando a mesma coisa e tudo o tempo todo. Então pense nisso também, tá?
Bom, é isso. E aí você tem que pensar em todo esse combo entre eles. Você tem que pensar em como eles se juntam. Então, pensa em quantas peças nas redes sociais. E quando a gente fala redes sociais, não é só um post, um story, enfim. É um post estático, o segundo pode ser um vídeo. O vídeo, você pode fazer um de 30 segundos e um de 60. O de 60 você pode colocar no Reels e no TikTok, e o de 30 no Shorts do YouTube. Aí você também pode subir nos stories sempre muito detalhado, específico. Aí você não polui uma imagem, dilui as informações para ficar leve, para não ter a necessidade da pessoa segurar, sabe? Para pausar e conseguir fazer a leitura. Que a pessoa consiga ler tranquilamente, enquanto ouve a musiquinha que você colocou de fundo. Ah, é importante, quando você colocar coisas muito informativas nos stories, coloca uma música internacional, de preferência aquele de elevador, aqueles que são som ambiente. Porque se você coloca música brasileira, um funk, uma música que tá todo muito popular, que tá todo mundo cantando, a pessoa se perde, ela não sabe se canta, ela não sabe se lê, e aí daqui a pouco ela mistura informação e daqui a pouco ela não, ela leu e não entendeu nada. E raras vezes ela vai voltar para de fato entender, só se ela se interessar muito, e isso é muito raro, então não conte com isso. Importante, tá? E é isso. Vocês faziam ideia desse mercado digital? Ou de tudo que englobava o marketing digital? Até que foi rápido, assim, no sentido de conteúdo, no sentido do que faz parte. Ah, eu achei. Mas é claro que, assim, eu já falei isso no começo, mas por mais que eu ofereça consultoria de marketing digital, esse é o 360 de um modo geral, dependendo do que você comporta em relação ao investimento de marketing. Tudo isso vai independer disso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês não têm hoje budget para isso, mas gostariam muito de ter, porque achou muito interessante. Ah, eu sou apaixonada pelo RD. Inclusive, eu vou no RD Summit desse ano. E eu já tô mega animada para esse evento. E eu acho sempre muito legal. Plataformas que unem isso tudo no lugar só é muito prático e muito útil para o dia a dia do empreendedor. Me contem aqui se vocês gostaram. O cheiro da Pri.